Olá, meus queridos e queridas, meus amados, tudo bem com vocês? Espero que sim, dentro aí do possível, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou fundadora desde 2007 aí do Telesatiro Advocacia e também sou advogada civilista, ou seja, eu atuo com direito civil e a advocacia Telesatiro também é específica para direito civil, que já é bem abrangente. Então, dentro do direito civil, nós temos o segmento ou a seara do direito do consumidor. E eu estou aí muito atrasada com os senhores, com as senhoras, né? Mas como eu expliquei aí em vídeos anteriores, por conta aí do crescimento da demanda de clientes no escritório, ainda bem, eu não estou conseguindo cumprir aí com os prazos, né? Pelo menos eu estipulo prazos e gostaria de postar pelo menos um vídeo por semana, mas infelizmente nem sempre eu consigo postar um vídeo por semana ou fazer postagens de alguns textos curtos, enfim, informativos ao leigo do direito nas redes sociais, né, do Telesatiro, que por sinal, se o senhor ou se a senhora ainda não nos segue, seja aqui no canal, seja no Instagram, seja no Facebook, inclusive no Face existe a página Telesatiro Advocacia e existe o meu perfil em que eu posto ali outras coisas a mais, inclusive aí do meu cotidiano, claro que voltado para o profissional, mas tem outras coisas a mais aí até para que os prezados me conheçam um pouco melhor, que chama ADV Fernanda Telesatiro tudo junto, tá bom? Então fica a dica aí para vocês. Com relação ao direito do consumidor, deve ter mais ou menos um mês, se não mais, que eu fiz uma postagem no Facebook, né, no meu perfil, informando como que eu ganhei um computador. Enfim, na verdade, foi um computador que eu havia comprado. E como que eu ganhei? Fazendo uso do direito do consumidor. Primeira coisa, quando a gente fala do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que tem poucos artigos e que eu recomendo que todos façam a leitura e que quando for fazer aí a leitura da legislação seca, ou seja, aquilo que consta no artigo ponto final e não entender, busque aí na internet, porque existem várias fontes, vários sites, enfim, vários links que os senhores podem consultar da seguinte forma. Código de Defesa do Consumidor comentado. Então tem ali, artigo 3º, o que é consumidor, o que é fornecedor. E ali vai ter um comentário de uma forma didática que serve para aí o estudante de direito, para aquele que está se especializando em direito do consumidor e também para o leigo do direito, o que aquilo significa. Então isso serve para qualquer legislação. Eu fui ler o Código Penal, não entendi isso daqui. Coloca lá, CP ou o Código Penal comentado. É interessante que o código seja um código vigente, ou uma legislação que o senhor e a senhora esteja a estudar, que seja vigente. A lei do inquilinato, houve alteração? Então coloca ali, lei do inquilinato vigente, a lei X, põe lá, lei, né, ou legislação comentada. E ali fica mais fácil para a compreensão dos senhores. Mas, retornando aí o caso de conseguir, na verdade, de ganhar aí um computador, como que foi, né? E foi diretamente comigo. Bom, o Código de Defesa do Consumidor, assim como os outros códigos, as outras legislações, elas sempre são, acima de tudo, constituídas por princípios. Os princípios, eles regem, né, a legislação. E do consumidor, nós temos aí princípios fundamentais, como, por exemplo, o princípio da segurança, né? Ou seja, o consumidor não pode ali ir fazer alguma coisa, de repente está no mercado, ele é assaltado, ou de repente ele vai fazer uma transação bancária, ele não tem segurança no que está fazendo porque acabou sofrendo um golpe, ou outros princípios, como, por exemplo, o princípio da informação. Eu vou comprar um produto e não está ali específico, né, sobre o que está falando sobre aquele produto, né, e tem que ser assim detalhado, não é tal produto significa XYZ, ou tal produto significa que tem lá uma sigla,
e o senhor e a senhora nunca ouviu falar dessa sigla, não sabe nem o que significa essa sigla. Então, precisa realmente ser muito especificado para uma pessoa que é considerada vulnerável. O que é vulnerável? Eu sou o leigo do direito. Eu não entendo de direito consumidor, eu não sou advogado, não sou nada disso. Então, tem que ser de uma forma que o consumidor entenda, né? Enfim, então nós temos aí o princípio, por exemplo, da informação, né? Ou eu vou comprar ali num computador ou um notebook e não tem as informações mínimas a respeito daquele produto ou daquela mercadoria. Então, está ocorrendo aí uma ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Portanto, aos direitos do consumidor, aos nossos direitos, porque acima de tudo nós somos consumidores, né? Assim como também existem as propagandas enganosas. Então, eu coloco lá que tal computador, que tal PC, que tal notebook, ele tem ali tais características, ele oferece A, B, C, D e E, e quando eu vou ver, ele não oferece tudo isso. E como eu vou saber disso se eu sou vulnerável e não entendo nada disso? Muitas vezes a gente é enganado, compra uma coisa quando na verdade não é aquilo, é outra coisa que tem um valor menor. Se tiver um valor maior, ótimo, né? Mas um valor menor não pode, porque o consumidor não pode nem ser enganado e nem ser lesado, né? Seja moralmente, seja patrimonialmente, ou seja, financeiramente. Mas a gente pode, por exemplo, no meu caso, ir até um assistente técnico. Não, eu quero saber sobre esse computador, esse notebook, se realmente tudo que está sendo oferecido aqui é de fato o que tem nessa máquina, né? Então, como que começa o meu caso? Primeiro, eu comprei aí pela internet, pelo marketplace, um computador mesmo, não é um notebook, tá? Para eu trabalhar, eu preciso de pelo menos 2 computadores, não dá para trabalhar só com um, né? Eu estava aí com 2 notebooks, um deu um problema. Para algumas coisas é melhor o computador. Eu já tinha o outro notebook. Enfim, comprei um computador. Tem um outro ali, que é esse daí já um pouquinho mais velhinho, mas eu deixo guardado. Às vezes precisa para quebrar um galho, né? Então, eu tenho aí pelo menos 3 máquinas comigo. Mas eu queria um computador. E eu fui até assistência técnica, porque eu comecei a ter problemas com esse fornecedor. Quais problemas? Primeiro, cadê a nota fiscal? Eu não emito nota fiscal. É um fornecedor pequeno, é um microempreendedor individual. Eu também peso muito essas coisas. Quando eu tô falando de umas Casas Bahia, de uma Magazine Luiza, e quando eu tô falando de um microempreendedor. Até porque eu quero que esses microempreendedores cresçam, mas isso não dá o direito de crescer da forma incorreta. Se infelizmente paga-se muito imposto, né? O microempreendedor tem aí, pelo Simples Nacional, algumas isenções, né? Diferente aí, por exemplo, de uma sociedade limitada, também faz jus ao Simples Nacional, mas é diferente essa questão aí do imposto. Mas emitir nota isso e aquilo, porque querendo ou não tem um valor aí, enfim, não importa se o valor é de R$10 ou se é de R$100. Eu sou consumidora e eu tenho direito à nota fiscal. E a partir do momento que essa nota fiscal ela não é me dada, eu posso sim pleitear, inclusive, danos morais. Para isso, danos morais. E daí, de repente, você compra um computador que ele vale R$2.000 para aquelas propriedades que estão sendo apresentadas a respeito dessa mercadoria. Mas, após consultar aí alguém que realmente, um profissional que realmente entende, né, de computador, de notebook e tudo mais, uma assistência técnica, constata-se que, na verdade, eu não comprei aquilo que eu havia comprado. Que, na verdade, o valor era menor, né? Então, por exemplo, é uma máquina boa, é um computador bom, mas não tem aquele 100% que o fornecedor estava garantindo que tinha. Tinha 80%. É bom, é bastante, mas e daí? Eu paguei o valor completo, ou eu paguei 80% daquele valor que estava sendo pedido? Não. E mesmo assim, se está sendo ofertado algo que tem A, B, C, D, E, F,
Eu quero essas 6 letras que eu citei. Eu não quero A, B, C, D. Eu estou pagando pelas 6 letras. E eu tenho direito à informação. E eu tenho direito ao cupom fiscal. E ponto final. E acabou. E esse microempresário, ele me informou assim: se eu der a nota fiscal para a senhora, como é que eu vou fazer? Porque eu não dou nota fiscal. Porque é muito caro, sei lá o quê, falou um monte de coisa. Falei: olha, meu filho, vai reclamar com o Estado, vai reclamar em outro lugar. Eu não tenho culpa disso. Eu penso de outra forma a respeito de questão de imposto, de nota fiscal, seja microempreendedor individual, seja microempreendedor, enfim. Mas isso não se resolve comigo. Eu quero minha nota fiscal e ponto final. Não, eu posso fazer um recibo. Recibo não é nota fiscal. Mas o pior não foi esse, porque eu até tentei um acordo com ele. Qual acordo? Vamos fazer o seguinte, eu fico com essa máquina que você me vendeu, porque ela é boa. Só que eu quero um desconto. E conforme aí o nosso Código de Defesa do Consumidor, artigo 18, né? Quando vem com algum defeito, existe 30 dias para consertar esse defeito e entregar para o cliente dentro de 30 dias. Nesse caso, não se trata de um defeito, mas sim de uma propaganda enganosa. Então, eu quero a máquina que eu comprei. Ou então, eu posso negociar. Né? Por exemplo, se tem um defeito. Dependendo do defeito, os tribunais superiores têm dado até 30% de desconto. Pode ultrapassar? Pode. Eu atuei num caso, né, como advogada. A empresa ela estava aí errada e a negociação aí era de um desconto ou devolução da peça, ou então o cliente, o consumidor ficava com a peça, né, com a mercadoria da forma como estava, e a minha cliente, né, que é uma empresa, ela forneceria aí, né, como forma a título indenizatório, ou na verdade nem seria título indenizatório, mas sim pelo valor real da peça, 20%, então ela restituiria a cliente em 20%. A peça foi 3.600. 20% sobre esse valor ela teria que devolver a cliente. A juíza arbitrou 35%. Teve um outro caso que foi de 40%. Geralmente é até 30%, mas pode ultrapassar. Então eu quis negociar com ele assim: eu vou fazer o seguinte, eu quero 20% de desconto, então eu fiz um Pix, inclusive paguei à vista, eu quero que imediatamente você me devolva esses 20%, né? Porque, na verdade, você me vendeu um computador que não é o que estava sendo ofertado. E eu quero minha nota fiscal. E aí foi uma confusão. E ele, que é assistente técnico, que entende de outras coisas e que é vulnerável ao direito, quis discutir comigo, que atuo com o direito do civil e principalmente com o direito do consumidor. Então, seria uma petição inicial, que nada mais é do que uma ação, muito fácil, eu poderia redigir em algumas horas e já protocolar em face dele, requerendo danos materiais, né, e danos morais, e requerendo a entrega, né, do objeto correto, que é a máquina que eu comprei, o computador que eu comprei, eu não quero esse. E danos morais, porque ocorreu uma propaganda enganosa, e também não só uma propaganda enganosa, como também não foi me oferecida nota fiscal. Entre algumas outras palavras que eu poderia considerar um pouco insultosas, embora colocadas aí de uma forma indireta, elas demonstram aí um certo insulto com o consumidor. Isso plenamente seria discutido, com uma boa chance de êxito também de ser arbitrado aí danos morais. Enfim, depois de 1 hora de estresse, 1h30, né? E eu perdi 1h30 de trabalho, porque eu tinha outras coisas para fazer. Isso também é um dano material, viu? Porque 1h30 eu tinha uma consulta com o cliente. Quanto que é o valor dessa consulta? O valor mínimo da tabela da OAB eu deixei de ganhar para ficar resolvendo esse estresse aí com esse fornecedor. Propaganda enganosa é crime, então nós podemos chamar ele de criminoso, inclusive, tá? Mas
O que acabou acontecendo? Ele me fez o Pix total daquilo que eu havia pago e disse pra mim, fica pra ti a título de doação. Peraí, eu não sou nenhuma miserável. Eu não preciso de esmola. Eu não comprei, eu não pedi para me doarem o computador. Eu comprei e paguei aquilo que estava sendo exigido. Então, como que a pessoa me diz, fica de doação para você? Como se eu fosse nada? Mas com certeza isso daí um outro dano moral. Então, até falei para ele, olha, meça suas palavras. Eu não deveria nem te dar esse auxílio jurídico, mas tudo que você diz configura ainda mais prova contra ti mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar assim com esse computador, mas eu vou ficar a título de indenização por danos morais. E tá um valor pequeno, viu? Porque se eu ingressasse com uma ação judicial, com certeza o valor seria muito maior. No mínimo, umas 5 vezes o que eu paguei aqui. No mínimo. Mas por você ser um microempreendedor individual e não uma Casas Bahia ou Magazine Luiza da vida, que é mais interessante, né? Que são excelentes empresas, mas que a gente sabe que tem aí alguns problemas, né, com relação a ações judiciais consumeristas. Eu vou deixar pra lá. Mas eu espero que tenha ficado aprendizado para ti. E fiquei com um computador para mim, um ótimo computador, mas não era aquilo que eu tinha comprado, né? Uma propaganda enganosa, informação não foi passada ao cliente da forma correta, ao consumidor, né? Entre outras ofensas a mais proferidas a mim, entre o fato de não ter aí me dado, né? Porque é direito meu, é uma obrigação do microempreendedor, do microempresário, do empresário, enfim, seja lá qual seja a categoria da empresa, fornecer a nota fiscal. E recibo não é nota fiscal, tá certo? Então, veja, eu posso não saber todos os artigos de um código, no caso aí, em tela, o Código de Defesa do Consumidor, e nem precisa decorar ou saber todos. O que é necessário saber são os princípios. Quais os princípios que regem esse código? E dentro desses princípios a gente aplica aí os nossos direitos. E é claro que dentro do código a gente vai procurar ali, por exemplo, eu não sei, um exemplo, tá? Me colocando aí no lugar dos senhores, senhoras, leigos, né, do direito, já não estão mais leigos. Eu vou fazer uma reclamação no Procon, no site do Reclame Aqui, eu não sei qual que é o artigo do Código de Defesa do Consumidor que fala de propaganda enganosa. Eu escrevo propaganda enganosa CDC, o Código de Defesa do Consumidor, e vai me apresentar o quê? O artigo. Né? Ou eu quero saber qual que é o artigo referente a comprei um produto pela internet e me arrependi, que é o direito de arrependimento. Qual que é o artigo? Eu não sei qual é. Eu não sei que é o artigo 49, mas eu escrevo lá. Direito de arrependimento ou devolução de produto comprado pela internet, alguma coisa assim do gênero. Muitos sabem aí, né, que existe até 7 dias a partir do momento que se recebe esse produto, até 7 dias para exercer o direito de arrependimento, mas tem muitos consumidores que não sabem. Então, quando for pesquisar, pode-se fazer isso. Vou pesquisar, já saindo do direito consumidor, tá? Vou pesquisar sobre guarda unilateral. Vou pesquisar sobre divórcio. Escreve lá, divórcio, Código Civil. Divórcio, artigos do Código Civil. Vão vir os artigos e os senhores podem fazer a leitura. Não estou entendendo direito porque tem termos técnicos aqui. Código Civil comentado. Vai lá nos artigos que fala sobre divórcio e leia o que está sendo comentado. Então, para quem não pode constituir um advogado ou não quer, ou por N motivos e quer mesmo assim ter uma informação mais segura, uma fonte segura, eu deixo aí essa dica, tá bom? Espero aí, comentando esse meu caso, ter ajudado os senhores, né? Com um pouquinho, colaborado aí com um pouquinho de conhecimento jurídico na esfera do direito do consumidor. Com certeza eu vou trazer aí outros assuntos
para os meus queridos. E nos sigam nas nossas redes sociais, inclusive aqui no YouTube, no nosso canal, porque não é só meu, é nosso. Pode deixar comentário se de repente quiser saber sobre algum assunto que não foi ainda compartilhado aqui, tá? Enfim, seu feedback. Se gostou, deixe sua curtida. E nós nos vemos no próximo assunto. Um grande beijo a todos e até mais.